Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, por favor. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 15. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao 15. O quinto livro da Bíblia, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 15. Amém, os irmãos? Diz assim o texto sagrado, verso 12: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado. Fecha os olhos mais uma vez. Deus, é a tua palavra que lemos. Nós cremos, ó Deus, que ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me dê graça, intrepidez, sabedoria, Deus, na exposição do teu evangelho, e que os meus irmãos que comigo estejam com os ouvidos atentos, com o coração voltado para o Senhor, para que a tua palavra, Deus, caia no nosso coração, e o nosso coração seja terra fértil, e a tua palavra frutifique para a glória do teu próprio nome. É que oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, se for possível, dê um aplauso ao Senhor aí no seu lugar. Amados, eu falo ao coração de vocês sobre este tema, a necessidade do descanso, a necessidade do descanso. Eu coloquei no alto da arte ali, reflexões da pandemia. Sim, de fato, esse tempo que estamos vivendo tem me feito pensar sobre muitas coisas, e por isso, essa noite eu falo sobre esta questão em específico, o descanso. Eu já sou muito família, e a partir da última semana, ainda mais, com a chegada da minha segunda filha. Mas eu começo nessa introdução, falando para vocês um pouco sobre a minha primeira filha, a Maria, que a maioria de vocês conhecem, e sabem que a Maria ela é muito elétrica. Ela tem 3 anos de idade, e ela é acelerada. Existe algo muito específico com a Maria, que se repete muitas vezes. Não são poucas as vezes, que quando chega de noite, eu preciso convencer a Maria a dormir. Eu tenho que dizer para ela: filha, está na hora de dormir, e eu preciso ali de todo um discurso, um sermão, para provar para ela que ela precisa dormir. Às vezes ela me responde: mas papai, eu não gosto de dormir. Ela diz isso: eu não gosto de dormir. Mas eu tenho já algumas estratégias que eu desenvolvi, e uma delas é garantir para ela que vai ter um outro dia. E que o outro dia ela vai poder brincar de novo, ela vai poder se desgastar novamente, voltar para os brinquedos que ela havia brincado, que ela vai ter mais energia, que ela vai estar mais forte, e é por isso que ela precisa descansar. Às vezes funciona, e eu venço ela com esse discurso. Mas você já viu que a gente que é mais velho, já está aí carimbado pela idade, com a gente não é assim? Ninguém precisa nos convencer de que a gente precisa descansar, né? Ninguém aqui, a não ser que você tenha um problema de insônia, a não ser que você tenha um problema de ansiedade, a não ser que você esteja vivendo algo na sua vida, mas a gente não é muito de brigar com o sono, a gente cede fácil, né? Ele chega e a gente logo encosta, né? A gente não briga contra o sono. Alguns, inclusive, não brigam nem na igreja, deixa o sono vencer até mesmo na igreja. Porém, meus irmãos, a questão para nós é: por que que muitas vezes esse nosso descanso, ele não é prazeroso?
Por que que existem muitas famílias e pessoas no nosso meio que tiram um dia de descanso, que tiram uma semana de descanso, que tiram um mês de férias, mas continuam esgotados? Parece que esse descanso é fruto disso, de um esgotamento. A pessoa continua no limite, ela simplesmente desmonta, mas ela não aproveita o descanso. Ela não se sente revigorada, renovada. Aquele descanso parece que não teve efeito algum. É mais ou menos você está voltando das férias e está dizendo assim: a gente precisa marcar novas férias, né? Eu já estou cansado. Meus irmãos, por que que isso acontece? Por que que a nossa forma de descansar, ela é errada? Isso é fruto da nossa percepção errada do descanso bíblico. O descanso bíblico, ele não tem um significado apenas físico, mas ele tem um significado espiritual. Existe um sentido, um propósito que vai muito além do nosso vigor físico. É algo que traz para nós não apenas uma recompensa após os nossos esforços físicos, mas é algo que propõe para nós uma reflexão sobre o mundo espiritual. O descanso na Bíblia é um momento onde a gente para e pensa sobre Deus, onde a gente para e avalia sobre a nossa família e nos faz perceber como a nossa vida tem passado. Quando a gente entende o significado espiritual do descanso, de fato, ele passa a ter outro sentido para nós. Você já parou para pensar que se a gente tem tanta consciência da necessidade de descansar, acredito que você saiba disso, por que então que Deus precisa fazer uma lei para descanso? Se a gente se cansa, por que que Deus tem que ordenar o descanso? Qual a necessidade do descanso na Bíblia ser uma ordem? Por que que Deus tem que mandar o seu povo descansar? Você já parou para pensar isso? Se a gente se cansa e precisa descansar, por que que então Deus me ordena descansar? Eu venho para o texto que lemos. Eu não sei se você conhece o contexto bíblico, mas eu te explico rapidamente. Mas o livro de Deuteronômio, ele é um livro muito específico, porque ele é o que nós conhecemos como a repetição da lei. Repetição do quê? Da lei. A lei foi ditada no Êxodo, só que lá em Deuteronômio, Moisés está repetindo a lei 40 anos depois, porque a primeira geração morreu no deserto, agora estão os filhos da geração que morreu, eles estão prestes a entrar na terra prometida, aí Moisés repete a lei para essa nova geração, para eles não se esquecerem do que Deus ordenou. É esse texto que nós lemos, é o momento onde Moisés está repetindo os 10 mandamentos, e aí nós chegamos nessa lei que lemos. Se você prestou atenção, perceba que não existe apenas uma ordem aqui, a ordem do descanso, mas também existe a ordem do trabalho. Sim, o trabalho também é uma ordem. Deus diz: 6 dias trabalharás. Deus não está dizendo que o trabalho é opcional, não. Deus está dizendo que você deve trabalhar e que você igualmente deve descansar. Ou seja, a minha fala, como ela vai girar muito em torno do descanso, ela não é para te propor aqui uma ausência do trabalho, negativo. Porque o texto deixa claro para nós que Deus nos mostra que o descanso ele é uma consequência do trabalho. Então, trabalhe e descanse, não ignore um, não faça apenas um, mas os dois são ordenanças de Deus. Portanto, meus irmãos, eu preciso te lembrar o porquê de Deus estar dizendo isso. Qual o sentido de Deus dar uma ordem para o povo descansar? Vamos lembrar do Êxodo? Lá no Êxodo, o povo, conforme a Bíblia, ele era escravo no Egito. E eu te lembro que um escravo não tem direito algum. Um escravo não tem direito a folga, um escravo não tem direito a descanso, um escravo não tem direito a férias. E vale ressaltar que, conforme o texto sagrado, esse povo passou cerca de 430 anos preso, escravo no Egito. Alguns comentaristas concordam que dos 430, pelo menos 215, ou seja, metade desse tempo, foi de uma
terrível escravidão. Logo, se eles eram escravos, escravos não tinham tempo para si. Se eles eram escravos, escravos não tinham tempo para a família. Se eles eram escravos, escravos não tinham tempo de sentar com os filhos. Se eles eram escravos, escravos não tinham planos para o futuro. Se eles eram escravos, eles não comiam do fruto do trabalho deles, porque todo o trabalho deles era para Faraó. Se eles eram escravos, eles não construíam as coisas para si, mas eles construíam as coisas para Faraó. Portanto, eles não tinham direitos, eles tinham apenas deveres. Eles eram escravos, trabalhavam e trabalhavam muito e não colhiam nada, não construíam nada, não possuíam nada. Porém, você conhece o texto, que Deus escuta o clamor desse povo. E Deus levanta Moisés. E aí, a história das 10 pragas que você conhece, Deus vai libertar esse povo. O povo que outrora era escravo, agora é um povo liberto. E esse povo está a caminho da terra prometida. Ou seja, esse povo, ele não é mais escravo. Agora, o trabalho das mãos deles não seria mais de Faraó. O trabalho das mãos deles seria deles mesmos. A colheita deles agora não seria de Faraó, a colheita deles agora seria deles mesmos. As construções que eles fizessem não seria mais para Faraó, as construções seriam deles mesmos. Agora eles iam colocar as mãos no fruto do trabalho deles. Agora eles iam comer daquilo que eles trabalharam para conquistar. Agora pense comigo, eu preciso que você pense comigo. Se, trabalhando para Faraó, eles trabalhavam sem parar, imagina agora, que tudo seria deles. Imagina agora, que antes eles trabalhavam muito, num ritmo acelerado, mas trabalhava para o outro. Agora eles vão trabalhar, e agora vai ser deles. Agora, eles é que vão colher. Agora, quanto mais eles trabalharem, mais eles terão. Se agora, meus irmãos, eles trabalharem bastante, eles vão acumular bastante. Eles vão ter muitos bens, eles vão ter muitas coisas. Porque agora eles não trabalham mais para Faraó, agora eles trabalham para eles. Imagina um povo acostumado a trabalhar todo santo dia, de sol a sol, de maneira escrava. Mas agora eles lucram com o trabalho, agora eles põem a mão no trabalho, ou seja, no fruto do trabalho. É por isso que Deus dá uma ordem: descansem. Descansem. E o verso 15 nos diz por quê. Por que Deus está mandando descansar? Lembrem-se, porque vocês eram escravos na terra do Egito. Vocês eram escravos e eu tirei vocês de lá. O que Deus está dizendo? Vocês não são mais escravos do Egito. Portanto, agora não sejam escravos de si mesmos. Portanto, agora não sejam escravos dos seus desejos. Portanto, agora não sejam escravos das suas conquistas. Descansem. Meus irmãos, Deus está dizendo: o Egito não te deu descanso. Eu, o Senhor, te dou descanso. É isso que Deus está dizendo. Vocês não conhecem descanso. Vocês estão acostumados a trabalhar. Eu, o Senhor, quero que vocês trabalhem sim, mas eu também quero que vocês descansem. Meus irmãos, Deus tirou o povo do Egito, mas Deus percebeu que ainda precisava tirar a mentalidade do Egito daquele povo. O povo ainda corria o risco de pensar como no Egito, porque é no Egito que você não tem tempo para nada. É no Egito que a sua saúde vai embora, porque lá no Egito você não tem tempo para fazer um exame. É no Egito que os seus filhos crescem sem serem seus amigos, porque lá no Egito você não tem tempo para eles. É lá no Egito que o seu casamento fracassa, porque o seu cônjuge é um estranho para você.
É lá no Egito que você se torna avarento, mesquinho, insensível, porque no Egito coisas valem mais do que pessoas. Essa é a mentalidade do Egito, e Deus está dizendo: descansem. Meus irmãos, o descanso não é só por causa do seu vigor, o descanso não é só porque o seu corpo está cansado, o descanso é para salvar a sua alma desse mundo sem freio. O descanso é para salvar a sua alma desse mundo que está no automático, que te diz: conquista, tenha, acumule, faça mais, ganhe mais, tenha mais. E aí aquele sentimento, onde a gente fica insaciável. Meus irmãos, o descanso, ele é para te lembrar que você é humano. Já viu a dificuldade dos nossos dias de nos lembrarmos ou de ouvirmos pregações que nos lembram que somos humanos? Vivemos um tempo onde os púlpitos se ocupam em pregar que somos super crentes ou super humanos. Mas esse texto é para nos lembrar que homens se cansam, sim, que homens, seres humanos, têm sentimentos. Seres humanos se abraçam, seres humanos se escutam, seres humanos conversam, seres humanos sentam em família, seres humanos brincam com os filhos, trocam carinho com a esposa, com o marido, seres humanos dizem que ama. E quem, meus irmãos, não descansa, não faz isso, não tem tempo para isso. Meus queridos irmãos, o Egito quer nos roubar isso. O Egito, quando a gente era escravo, ele dizia assim, Faraó falava com a gente assim: trabalha, senão você vai morrer. Trabalha, senão vou te matar. Deus está dizendo para nós: descanse, senão você já está morto. Uma vida sem descanso é uma vida de quem está morto, porque não respira a beleza da vida. Sem descanso você não para perceber a paisagem que Deus te cercou. Sem descanso você não para olhar nos olhos da sua esposa, você não para olhar nos olhos das suas filhas, você não para olhar nos olhos dos seus filhos. Sem descanso você não tem amigo. Descanso, meus irmãos, é para que não percamos a beleza da vida. E no Egito tudo é cinza, no Egito tudo é preto e branco, porque no Egito é só trabalho, é só bens, é só dinheiro, é só construções, é só isso. Meus irmãos, você saiu do Egito. Você saiu do Egito, amém? Alguém saiu aqui? Não viva como se você ainda estivesse no Egito, com essa mente do Egito. Eu, nas minhas dedadas no celular aqui no Instagram, de vez em quando aparece desses pastores de Instagram, e uns que falam assim: o que falta para você é você ter uma mente rica. Você já viu isso? Pastores, eu estou falando de pastores, de pregadores que deveriam pregar o Evangelho. Se falam isso, deviam ter outra função, mas alguns que dizem isso: você precisa ter a mente rica, você tem que pensar como pessoas ricas. Sendo que Paulo diz aos Coríntios que a gente precisa ter a mente de Cristo. O que você precisa não é ter uma mente rica, o que você precisa é ter uma vida digna. Você precisa ter uma vida agradecida. Você precisa ser mais semelhante a Jesus, é isso que você precisa. Meus queridos irmãos, não há problema algum em construir a sua vida. Não há problema algum em sonhar sonhos, planejar viagem, eu também faço isso. O problema, meus irmãos, é se você fizer isso como alguém que mora no Egito, e não como alguém que está a caminho da terra prometida. Esse é o problema. O problema não está em sonhar, o problema não está em comprar, o problema não está em vender. O problema é se o coração que faz isso é um coração egípcio. Deus nos chama para vivermos como alguém que sabe que está de passagem, porque ele vai para a terra prometida. Sabe que é tudo passageiro. Alguém que sabe o que mais importa. Meus queridos irmãos, alguém que não vive como no Egito, é alguém que tem a sua escala de valores pautada na Bíblia, e não pelo Egito. Eu concluo dizendo para você, que na verdade, a nossa falta de descanso, revela muitas vezes, sabe o quê? A nossa falta de confiança em Deus. Sabe por que a gente não descansa? É porque a gente não confia. É porque a gente acha que Deus não vai fazer a parte dele, então eu não posso parar. Se eu parar,
Deus não vai cuidar de mim, então eu não posso parar, eu não posso descansar. Meus irmãos, eu já experimentei isso na minha vida, de chegar em momentos de eu ser forçado a descansar, de eu ser forçado a parar, para eu aprender que Deus cuida sim, para eu aprender que Deus supre sim. Meus queridos irmãos, não há dúvidas que o descanso tem a ver com confiança. Aí talvez tenha alguém aqui dizendo: ô pastor, mas esse negócio de confiar é difícil, viu? Esse negócio de confiar e descansar é difícil. Eu sei que tem gente aqui que dorme de olho aberto, de tão incrédulo que é, para não descansar mesmo. Gente que deita, mas está de olho aberto ainda, na expectativa de mudar algo. Sabe por que eu sei disso? Porque eu também passo por isso. Porque eu sou humano como você. Sabe por que eu sei disso? Porque na verdade, a gente é igual a Maria, minha filha. A gente não acredita que vai ter outro dia. Então a gente quer fazer tudo naquele mesmo dia. A gente não acha que a gente vai ter chance de recomeçar. A gente não acha que se dormir a gente realmente vai ser revigorado. Aí, meus irmãos, como eu digo à minha filha: confie, minha filha, vai ter um novo dia, você vai estar mais forte amanhã, o descanso é necessário. Como um pai fala para a filha, o pai fala para nós aqui hoje: confia, descanse, acredite. Quando não tem nada para fazer, não faça nada, descanse. O salmista diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, enquanto estão descansando. Eu não sei quão trabalhosa tem sido a sua vida. Talvez, meus irmãos, a sua vida aqui hoje tem sido pesada, angustiosa. Talvez uma vida de luto, uma vida de dívidas, uma vida de dúvidas, uma vida de decepções, de enfermidade, de insegurança, de solidão. Seja como for a sua vida aqui hoje, eu lhe digo, em nome de Jesus, o seu dia de descanso chegou. Que hoje você vá para casa disposto a descansar, a dizer: Deus, eu vou confiar no Senhor, eu vou entregar nas suas mãos. Eu encerro te lembrando do Salmo 23, quando Davi diz assim, que o bom pastor, sim, o pastor do Salmo 23 é o que se assemelha ao de João capítulo 10, do bom pastor que é Jesus. Esse pastor, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Sabe o que é fabuloso nesse texto, que talvez você não percebeu? É que o texto me diz o seguinte: deitar-me faz. Deitar-me. A expressão "me" aqui significa um objeto direto. É uma ação do pastor. Olhe para cá. O pastor, meus irmãos, ele não apenas ordena as ovelhinhas a deitar, mas o "me" aqui significa o pastor indo de ovelhinha em ovelhinha, acalmando coraçãozinho por coraçãozinho, e quando necessário, dobrando perninha por perninha, e dizendo para a ovelhinha: descansa nesse pasto verdejante. É esse pastor que servimos, é nesse pastor que cremos. Um pastor que, quando a nossa perna está dura demais para dobrar, ele chega para nós e diz: olha o pasto verdejante que eu preparei para você descansar essa noite. E ele vai lá e dobra a nossa perna, e diz para nós: o melhor é deitar e repousar. Amanhã pode ter um vale da sombra da morte, mas eu vou passar com você lá também. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração, se você puder.
Tanta gente cansada, tanta gente sobrecarregada. Lançai sobre mim, lançai sobre mim, lançai sobre mim. Essa é a palavra de Deus sobre nós. Lance sobre Ele as suas ansiedades, Ele tem cuidado de vós. Confie, confie, Ele nos chama. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Tanta gente vivendo como no Egito. Trabalhe, trabalhe, compre, venda, obtenha, conquiste. E a sua família escorrendo entre os dedos, e a sua saúde indo embora, e os seus filhos são estranhos para você. Deus essa noite te diz: pisa no freio, descanse, eu vou cuidar de você, você tem que confiar. Ah, Senhor, nós queremos viver como aqueles que estão indo para a terra prometida. Nós queremos, ó Deus, trabalhar, mas nós também queremos desfrutar do fruto do nosso trabalho, Senhor. Nós também queremos contemplar aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Senão, Deus, ouviremos como nos evangelhos: louco, o que você tem guardado para quem que vai ser? Ah, Senhor, nos desperta, Pai. Nos desperta, Senhor. Tantas coisas, Deus, que tem levado a nossa família, tem levado o nosso tempo de oração, tem levado a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com o Senhor. Não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para a palavra, porque andamos, ó Deus, tão sobrecarregados. É trabalho, é conquista, é estudo, e a gente não para contemplar o Senhor. Ah, Deus, que saiamos daqui nessa noite, Deus, entendendo que o descanso, ele não tem a ver só com o nosso corpo físico, mas ele tem a ver com o mundo espiritual. É como a gente pensa sobre Deus, é como a gente vive a palavra. O descanso é um tempo para olharmos para aquilo que Deus tem feito. O descanso é para olharmos para o próprio Deus. Ah, Senhor, que possamos descansar na Tua graça, na Tua graça, na Tua graça, Deus, no nome de Jesus, Pai. Diga isso a última vez, diga isso. Confie, confie. Pois eu sei que és aquele que Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Olhe para cá. Às vezes a gente está aqui na frente, Deus me colocou como pastor desse rebanho, e às vezes você me olha, me vê aqui pregando. Meu irmão, sou como você. Eu tenho também os meus dilemas, as minhas questões. Você não acha que tem momento que eu não pergunto: Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou pagar? Como é que vai ser, Deus? Deus tem me dado descanso. Eu tenho descoberto na oração, na palavra, na comunhão com os irmãos, que você, por esse tempo difícil que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, de incerteza, de insegurança, que você descubra também nos braços do Senhor. Isso é ser humano. Isso é ser gente como a gente é. Não existe ninguém aqui que está longe de passar por isso, não. Mas confie que esse Deus que cuida, esse Deus que supre, Ele está sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém? Estenda as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de te adorar. Obrigado, Deus, por Tua palavra, por como ela nos anima, por como ela nos encoraja. Ó Deus, que saiamos daqui, Senhor, para descansarmos no Senhor, Pai, para descansarmos nos Teus braços, famílias, homens, mulheres aqui, Deus, que entraram, ó Deus, para este lugar, Pai, quem sabe com a mente aflita, o coração apertado,
Oh Deus, dê uma noite de descanso, Pai. Uma noite de contemplação. O Senhor cuidou até aqui, o Senhor vai cuidar amanhã, depois, e até que o Senhor venha. O Senhor é fiel, o Senhor não pode negar a si mesmo. Senhor, traz para nós essa confiança. Continue guardando as nossas famílias, os casamentos. Livra o teu povo do divórcio. Guarda os nossos filhos, as nossas crianças. Guarda, Deus, os nossos idosos, os irmãos do grupo de risco. Guarda esse rebanho, essa igreja, Pai. É o que nós temos orado sempre, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. E vá para casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus.